mudou aqui. Então, aqui está a página inicial. Aí o aluno entra aqui em videoaulas, clica aqui em capelão. Aí nós vamos ter aqui todas as videoaulas para cada assunto do seu edital. Isso aqui, tudo em vídeo. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, vamos lá, ortografia oficial. Tem a videoaula 1, né? A apostila da videoaula 1. Eu tenho aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Ortografia é um assunto muito grande. Eu tenho várias videoaulas. Aí, enfim, eu tenho aqui a apostila, eu tenho correção de questões de provas anteriores. Enfim, são 16 assuntos de língua portuguesa que caem na sua prova. A plataforma explora os 16 assuntos com as videoaulas, com correção de questões de provas anteriores, com correção de exercícios extras e de tempo em tempo simulado. Aqui, o simulado 2 aqui, tem o simulado aqui e tal. Aí você clica aqui, vai abrir, lógico, eu não vou fazer isso aqui agora, mas depois você pode explorar. Aí tem a correção, depois tem a correção das questões e o gabarito do simulado. Nós fizemos esse ano 4 simulados. 4 simulados. Aí tem o simulado 4, enfim, aqui, de novo, correção, e por fim, o último assunto aí do conteúdo programático do seu edital. Eu faço o encadeamento aqui dos assuntos, não com base no que está lá no edital. No seu edital está da seguinte forma, eu vou abrir aqui para você ver. No seu edital está assim, ó, lá do teu concurso. Vamos lá pegar aqui a apostila aqui de funções de linguagem. No seu edital, está ali na sequência, vamos lá, 1, 2, 3, 1 é compreensão de texto. 2 é níveis de significação. 3, que está em amarelinha aqui, que é a apostila em questão, é reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Na sequência de assuntos... Esse pedaço da semântica é que eles mais exploram em cima disso. Né? Exatamente, exatamente. Só que tem um detalhe, Alberto. Lá no edital, a sequência é essa aqui. Só que na plataforma eu não coloco nessa sequência. Na plataforma eu coloco na sequência didática. Porque para eu conseguir compreender um texto eficazmente, eu tenho que, de antemão, saber dominar os gêneros textuais. Como que eu vou interpretar um poema se eu não domino as características de um poema? Se eu não sei o que é o eu lírico? Se eu não sei o que é estrofe? Se eu não sei o que é verso? Se eu não sei o que são figuras de linguagem? Então, lá na plataforma, eu não começo com a interpretação de texto, eu começo explicando os tipos e gêneros textuais. Para quando chegarmos em compreensão de texto, nós termos já uma bagagem suficiente para sermos eficazes aí na compreensão do texto. Então, eu reconfiguro essa sequência do edital de uma forma mais didática lá na plataforma. Então, é interessante o aluno seguir a sequência da plataforma. Tá? Voltando aqui olha aqui, ó. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais é o primeiro assunto. O segundo assunto, coesão textual. Referenciação e sequenciação textual, porque isso também me ajuda a interpretar texto. O terceiro assunto, coerência. O quarto assunto, pressupostos subentendidos e implícitos. Só o quinto assunto que eu comecei a tratar de compreensão e interpretação. Por quê? Porque compreensão e interpretação pressupõe que eu domine tudo isso que eu já dei aqui de antemão. Por isso que eu não sigo a sequência do edital. Tá ok? Então seria isso aí, tá, Alberto? Condições de pagamento, vamos lá. Que é a grande dúvida do pessoal. Então, pessoal, assim, ó, veja bem. O valor do curso hoje, para quem não tem indicação, para quem não tem convênio nenhum, é de 829, 10 vezes de 82. Só que, para quem for indicado aí pelo curso aí do professor Isaac Aranha, eu faço 400 à vista, no Pix. Ah, mas tá difícil para mim? Parcelo, não tem problema. Parcelo em 4 vezes de 100, tá bom? Essa é o valor do curso.
Se tivermos aí até 10 candidatos aí fazendo comigo aí, eu baixo para 300, tá? R$300, tá ok? Se tiver 10 aí comigo fazendo aí, R$300, tá bom? Mas hoje, R$400 à vista. Aí, se quiser parcelar em 4 vezes, vai dar um jurozinho ali, vai para 400 e pouquinho, tá? Então, a maquininha, infelizmente, tem juros ali, tá? Da plataforma ali. Mas à vista é 400, tá? Aí, 4 vezes de 100, talvez vai dar uns 105, 108, tá ok? Ou à vista no Pix, R$400, tá? Seria isso aí, tá, Alberto? Perfeito, professor. Muito bom. Perfeito mesmo. Posso chamar o senhor no privado? Posso, tem problema? Pode, com certeza. Com certeza. Então, pessoal, tá na minha tela aí a prova aí de 2025. Vocês fizeram essa prova agora, né? Vamos lá. Questão número 1 ali. Língua portuguesa. O pessoal sentiu uma dificuldade grande aí nesse texto aí, porque é um texto poético, né? É um poema. Declaração de bens. Declaração de bens. Na primeira vista, declaração de bens, ele vai falar o quê? De valores patrimoniais, coisas do tipo. Não deixa de ser também. Então, o pessoal sentiu uma dúvida muito grande aí nesse texto aí. Mas vamos lê-lo e tecer alguns comentários. Vamos lá, declaração de bens. Só tenho palavras para o indizível. Só tenho voz para emudecer. Só trago nome para o que nunca nasceu. Uma única certeza demora em mim. O que em nós já foi menino não envelhecerá nunca. Então, num primeiro momento, a gente tem que descobrir o que o eu lírico, né, que é a pessoa que fala no texto poético, ele está querendo dizer com isso. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, o título já é bem sugestivo, declaração de bens, mas quais bens? Então a gente vai procurar de que bem ele está falando aqui nesse texto. De qual bem ele está falando? Pois é. A gente tem que procurar saber qual bem ele está falando. Então, o tempo inteiro ele está querendo sinalizar que há algum bem que ele considera. Que bem é esse? São bens materiais que podem ser apalpados? Ou seriam bens em relação a valores, identidade, né? Aquilo que ele considera que vale a pena, que está na alma, né? Então, é exatamente isso, não são valores materiais. Aí, para a gente resolver essa questão aqui, vamos lá, bater a questão número 1, a letra A. Ó. É correto concluir que o título Declaração de Bens sinaliza a ideia, expressa no poema, de que, para o eu lírico, somente o que pôde viver se eternizou em seu espírito, razão pela qual ele nega a própria identidade. Pessoal, ele não nega a identidade dele coisíssima nenhuma, pelo contrário, quando ele fala que uma única certeza demora em mim, ele está expressando o que ele acredita, ele está deixando claro que a identidade dele é de valorizar a essência da pureza, valores, coisas puras, não o efêmero, não o que, num primeiro momento, parece ser importante, que são os bens materiais, muito embora ele não fale disso diretamente, mas ele está expressando. É que na hora, né, Nicolas, tem a pressão, né, rapaz? A pressão ali da prova, ali, tempo correndo, né? A disputa, querendo não, o concurso é uma disputa, né? Tudo isso atrapalha. Por isso, Nicolas, eu procuro falar o seguinte: o exercício mental, ele promove segurança. É isso que nós vamos fazer nessa caminhada agora. Exercitar a mente. Exercitar a mente. Então, à medida que nós vamos exercitando a mente, no dia da prova, esse tipo de questão que faz a gente ficar nervoso não fará tanto efeito assim de nervosismo. Por quê? Porque a gente já treinou a mente para lidar com esse tipo de situação.
Então, vamos lá. Então, de modo algum, ele nega a sua própria identidade. Letra B. É preferível calar quando não consegue nomear as emoções já perdidas no tempo? Pessoal, em um momento aqui ele se calou, pelo contrário, até para o indizível ele tem palavras. Até para o que não se diz ele tem palavras. Até para o... ele tem voz até para o que é mudo. Ele tem voz até para emudecer. Ele dá nome até ao que não nasceu ainda. Então, de modo algum, pode ser letra B, preferível calar quando não consegue nomear as emoções. Pelo contrário, quando tem algo que nem nasceu, ele consegue nomear, então ele não está se calando. Ele não tá, ele, de modo algum, ele não consegue nomear. Pelo contrário, ele está nomeando sim as emoções. Até o que não nasceu, ele está nomeando. Então não pode ser letra B também. Letra C. Até aí tá claro, Nicolas? Certo. Beleza. Letra C. Eu não vou, lógico, eu não vou corrigir toda a prova, não. Eu vou pegar só mais 2 questões depois, de modo bem rápido. Eu não vou também aqui ser muito exaustivo. É só para, né? Letra C. Já se perdeu o que conseguiu acumular como resultado das violências, das vivências da infância. Já se perdeu? Como assim se perdeu? Se a única coisa que ele tem certeza é que o que nele foi quando ele era menino é a única coisa que ele tem certeza. As emoções, os sentimentos, os valores, quando ele era menino, quando ele era puro, vamos assim dizer, né? A essência. Então ele não perdeu coisíssima nenhuma. Algo resultado da vivência de infância. Pelo contrário, é a única coisa que ele tem certeza. Então não pode ser algo que ele perdeu. Letra D. Sua experiência de vida foi baseada em frustrações que ele, já adulto, procura esquecer. Não, porque a sua experiência de vida contempla, inclusive, a infância. E como ele enaltece a infância, que faz parte de sua experiência de vida, jamais pode ser considerada como frustração. Também não é a D. Só me resta a letra E, pessoal. Por quê? Porque o que ele está certo de deter consigo e declara é o sentimento de permanência, de essência infantil. E ele fala aqui, ó, basicamente a letra E é resumo da última estrofe. Uma única coisa, uma única certeza demora em mim. O que em nós já foi menino, não envelhecerá nunca. Tradução: o que ele está certo de deter consigo e declara é o sentimento de permanência da essência infantil. Alguém ficou preocupado com essa palavra infantil aqui. Mas essa palavra infantil aqui é sinônimo de menino, pessoal. Sinônimo de menino. Menino, infância. Então, professor, foi exatamente por causa dessa palavra aí que eu troquei troquei, acho que foi pela B aí. Exatamente. Pois é. Eu também, mesmo como professor, tu acha que eu também não fiquei nessa dúvida? Aí eu olhei, e não, mas menino significa infante. Infante é esse nome de menino. Infante, infantil. Infante é o substantivo. Uma criança é considerado infante. Uma menina é considerada infanta. E o adjetivo derivado desse substantivo infante seria infantil. Então, o menino é sinônimo de infante. Então, o menino tem essência de menino. O menino tem essência de infante. O menino tem essência infantil. Então, mas isso aqui é tudo pegadinha, né, Nicolas? Eles não são bobos. Eles sabem que tem que complicar a vida do candidato. Aí eles vão fazer isso aí. Vão fazer você se confundir. Bom, não se preocupa, tá, Nicolas, que essa prova aqui, ao longo do curso, eu vou diluí-la. Vamos lá. Essa questão aí, questão número 10, é alvo aí de polêmica e creio que vai ter gente aí querendo recorrer. Falar nisso, Nicolas, até quando, qual o prazo para vocês recorrer aí, entrar com o recurso? Até dia 1º de agosto. Ah, então tem tempo ainda, hoje é dia 26. Então, pessoal, assim, ou eu vou animar você, Nicolas, e vocês aí que estão assistindo essa apresentação depois, ou eu vou desanimar. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu tenho que ser objetivo e me pautar pelo
pelo que é correto, pela objetividade. Vamos lá. Ao tratar da estilística da palavra, tá, para início de conversa, estilística, pessoal, é a configuração da palavra de acordo com o estilo do autor. Se ele quer empregar muitas figuras de linguagem, se ele quer ter uma palavra mais direta, mais objetiva, ele vai evitar figuras de linguagem. Se ele quer ter uma linguagem mais estilosa, mais rebuscada, mais enfeitada, ele vai se utilizar de figuras de linguagem, ok? E figuras de linguagem aí, entenda, hipérbole, pleonasmo, paradoxo, entre outras figuras aí que já são de conhecimento de vocês, tá ok? Elipse, tá? Entre outras coisas. Então, ao tratar da estilística da palavra, entenda que você vai dizer algo ali que não necessariamente deve ser levado no sentido literal. Então, a estilística da palavra e da frase é isso, você empregar termos, conceitos que não devem ser levados para o sentido literal da palavra, e sim para o sentido contextual. Você deve levar para a semântica do negócio. Tá ok? É isso que nós vamos tratar aqui nessa questão. Ao tratar da estilística da palavra, Nils Santana Martins, 2008, menciona a possibilidade de, em um determinado contexto, a palavra adquirir uma tonalidade emotiva, afetiva. Beleza. Então, vamos entender o enunciado. Ele está dizendo ali, o elaborador da questão está dizendo que, segundo essa autora ali, Nilce Santana Martins, esse autor ali, Nilce Santana Martins, quando eu me utilizo da estilística, eu emprego termos que exploram a tonalidade emotiva, afetiva, né, em relação ao significado dessa palavra. Então, a palavra destacada que está empregada com tonalidade afetiva de exagero é... Pessoal, antes de começar a responder, afetiva, que é a grande polêmica que deu aí nessa questão, quando você tem um relacionamento afetivo, quando você fala de relação afetiva, entende a relação que você tem com a outra pessoa ou com as pessoas que vai conferir menor ou maior carinho, cuidado, assistência. Então, quando se fala em relação afetiva, você tem em mente carinho, amor, cuidado, zelo, assistência, consideração. Certo? Você tem em mente isso. Por que eu estou falando isso? Porque aí está o X da questão. Você pode ser levado a pensar que só se fala em relação afetiva quando eu estou tendo cuidado de fato, exercer cuidado. Quando eu estou tendo cuidado de fato, exercer carinho, exercer atenção, consideração, respeito, né? Não necessariamente. A relação, ela pode ser, conforme eu falei inicialmente, mais afetiva ou menos afetiva. Se ela for menos afetiva, nem por isso eu posso estar deixando de exercer cuidado para com o outro. Embora menos cuidado, mas eu estou exercendo cuidado. Um exemplo, eu tenho um filho. Eu cuido desse filho, eu tenho todo o cuidado do mundo com esse filho. A minha relação afetiva para com esse filho é grande. O meu cuidado, a afetividade que eu tenho para com esse filho é, assim, patamar de paizão, vamos assim dizer. Agora, se eu tenho um filho, sequer eu o reconheci, sequer ele leva o meu nome, sequer eu vou visitá-lo, mas, apesar de tudo isso, eu o odeio necessariamente? Eu ainda posso guardar uma emoção positiva para com esse filho. Nem que, ao ser acionado pela justiça, eu cumpra com a minha parte, ainda assim eu poderei estar exercendo cuidado para com esse filho.
Ou seja, o fato de eu não ter aquela assistência ideal não significa que eu deixei de ter relação afetiva com esse filho. Então, agora, pegando isso tudo que eu falei, vamos para as questões, que agora eu vou encaixar o que eu expliquei nas questões. Vamos lá. Letra A. Então, o que ele pede aqui? Ó? A palavra destacada que está empregada com tonalidade afetiva de exagero é... Tonalidade afetiva de exagero. Vamos lá. Práticas discriminatórias contra idosos. Se é discriminatório, ainda assim envolve relação. O fato de ter discriminação ali, alguém poderá falar assim, poxa, se é discriminatório, não tem cuidado, não tem zelo, não tem carinho. Não, uma pessoa pode discriminar outra, mas mesmo assim, na vivência, um mínimo de cuidado afetivo ela vai ter. Ela vai dar água para aquele incapaz, para não deixá-lo morrer de sede, vai dar comida. Eu sei que parece ser forçoso o que eu estou falando, mas eu estou exagerando aqui, pessoal, para vocês entenderem que mesmo em palavras, em relação a palavras negativas, há afetividade. Não necessariamente uma palavra negativa, ela descarta a afetividade, a relação afetiva como um todo. Aqui na letra A, aqui, eu poderia dizer que há relação afetiva, mesmo que seja negativa, mas há relação afetiva de uma pessoa para com outra. Certo? De um familiar para com o idoso, ou do cuidador para com o idoso. Há uma relação afetiva, mesmo que com base numa palavra negativa, de discriminação, mas há uma relação afetiva. Tá certo? Mas por que não é a letra A? Porque a letra A não tem ideias de exagero, práticas discriminatórias contra idosos. Uma discriminação em si não é exagero. Tá ok? Ele está agindo com muita discriminação. Aí sim, teria a palavra muita ali, né? Muita discriminação, né? Que é um adjetivo, né? Discriminações muitas, né? Ou ele está agindo muito raivosamente. Aí seria o advérbio, muito raivosamente, de modo a discriminar o idoso. Aí sim teria ali indícios de exagero, mas aqui discriminatórias não. Tá ok? Ele simplesmente pontuou que é discriminatória ali as práticas. Vamos lá, letra B. Um novo livro de ficção pretende denunciar as incongruências. Tá, incongruências em relação às práticas ali de cuidado. Lá no texto fala, né? Que chega a chamar ali a casa ali, os asilos ali de depósitos. Então, esse livro, ele pretende denunciar incongruências. Quais incongruências? Em relação ao cuidado com o idoso, porque se espera ter, de fato, um carinho, amor, zelo. Quando não há isso, está havendo incongruência com os valores humanos. Mas essas incongruências aqui, embora esteja atrelado às relações afetivas, mais ou menos afetivas, não tem exagero. Letra C. Alguns fatores tornam os idosos mais vulneráveis. O que poderia confundir aqui é a palavrinha aqui, mais, né? Intensificando aqui, vulneráveis, né? Advérbio aqui de intensidade aqui, né? Com tonalidade de intensificação. Só que aqui não é uma relação afetiva, não é de uma pessoa, está falando de fatores, não está falando de uma relação direta de uma pessoa com outra. E mais ou menos vulneráveis aqui também, embora tenha um intensificador aqui, não, de modo algum remete a exagero. Não tem exagero aqui. Por exemplo, quando eu falo, aquele carro ali é bonito, aquele outro lá é mais bonito. Embora eu tenha empregado a palavrinha mais, não tem exagero. Tá? Então, o mais por si não denota exagero. Vamos para a letra E. Letra E, principalmente aqueles com déficit cognitivo, com falta na cognição, né? Com capacidade cognitiva diminuída. A palavra em si aqui já denota menor,
coisa em menor quantidade, déficit, falta, não poderia ser isso aqui. Não poderia ser. Tá? Mesmo que ele colocasse aqui uma capacidade cognitiva alta, ainda assim não estaria tratando de exagero. Só está falando de uma quantidade maior, mas não está falando de exagero. E também não está falando diretamente, pelo menos esse trecho aqui, de uma relação de uma pessoa com outra. Mas lá no contexto pode ser que esteja falando de relação. Então, teria que analisar lá o texto lá. Mas aqui não, claramente aqui não é exagero. Agora a letra D, que é a resposta nossa aí, ó. Políticas institucionais que perpetuam estereótipos. O que o texto diz em relação a estereótipos? Vamos voltar lá no texto. Só que antes de voltar lá no texto, pessoal, veja bem. Perpetuar estereótipos. Tu acha que alguma política institucional tem capacidade de perpetuar para sempre alguma coisa? Se é política, já é bem sugestivo. A política está sempre mudando. Algo que hoje a gente defende, amanhã pode cair por terra, por meio de uma determinação judicial, por meio de uma mudança na administração pública, principalmente porque é política institucional. Então, usar a palavra perpetuar, o verbo perpetuar aqui, é um exagero, principalmente em relação a estereótipos ali no trato com o idoso. Porque se é estereótipo, vamos voltar lá no texto, mas se não me engano, esse estereótipo aqui diz respeito a algo negativo. E se são políticas institucionais, entende política formal, né? O que é formalizado, o que os setores públicos aí, das instituições, prezam como algo que deve ser realizado. Então, como que eles perpetuariam, né? Como eles deixariam acontecer para sempre, perpetuar, né? Algo que não está legal, algo que é um estereótipo. Pelo contrário, em algum momento, isso vai cair por terra. Então, é um exagero. Por que é um exagero? Porque como isso está causando sofrimento, como isso está causando maus tratos, o autor ali se utilizou da palavra perpetuar para dar ênfase que algo ruim está se perpetuando. Tá, tipo assim, alguma coisa tem que ser feita. Então, ele usa a palavra perpetuar para dar ênfase, porque é algo ruim, são maus tratos e ainda está continuando. Quantas pessoas mais serão maltratadas por essa prática ruim? Então, o autor se utilizou da palavra perpetuar para dar ênfase, força. Mas perpetuar jamais deve ser relação afetiva. Quem disse que não? Quem disse que não? Por quê? Pode. Por quê? Porque trata-se de relação entre políticas institucionais e pessoas, idosos. Vamos voltar lá no texto rapidinho? Vamos voltar lá no texto para ver isso aí. Vamos achar aqui a palavrinha perpetuar. Total. Que me ajuda aqui, ó. Práticas de... vamos lá. Tá acompanhando aí, pessoal? Veja comigo aí, ó. Butler descreveu 3 aspectos desse tipo de preconceito: atitudes negativas em relação aos idosos, à velhice e ao processo de envelhecimento. Tá? Práticas discriminatórias contra idosos. Ou seja, se são práticas discriminatórias contra idosos, alguém está praticando contra uma outra pessoa. Aí está havendo uma relação. Se é discriminatória, alguém pode falar assim, aí não tem relação afetiva. Não, de fato, não tem relação afetiva em relação a carinho, consideração, amor, cuidado. Mas a relação afetiva diminuta. Se eu vou para a direita, aumenta. Se eu vou para a esquerda, diminui. Mas não deixa de ser relação afetiva. Se eu tenho prática discriminatória, ela está diminuindo a minha relação afetiva. Mas ainda assim eu estou falando de relação afetiva. Aí está o X da questão. Aquele perpetuar a relação discriminatória não joga por terra a relação afetiva, porque ele está falando de relação afetiva.
mesmo que a prática discriminatória, o preconceito diminui aquele cuidado, carinho e atenção, mas ainda assim eu estou tratando de relação afetiva. Isso aí, 10. Marquei essa, discriminatórias. Então, o gabarito, pessoal, lá na 10, é letra D, né? Isso aí? Ou estou enganado? Letra D, não foi? Políticas institucionais que perpetuam estereótipos. Perpetuam no sentido de exagero. Exagero, ele pede isso aí. Tá? Ele deu ênfase, poxa, tá ocorrendo isso aí, tá perpetuando, tá continuando. Exagero, porque nada é para sempre nessa vida, pessoal. Pode ter uma demanda judicial aí, jogar por terra aí, alguém pode acionar a justiça. Pessoas de bem podem entrar ali de permeio ali e começar a brigar por práticas institucionais com mais zelo, cuidado para com o idoso. Perpetua enquanto dura. Lembra lá da estilística naquela canção lá? Que seja eterno enquanto dure esse amor e dure para sempre. Veja bem, eterno enquanto dure esse amor. Lembra lá dessa canção, dessa música aí? Seja eterno enquanto dure esse amor. Perpetue enquanto dure esse amor. É exagero. Mas aí, olha o paradoxo. Seja eterno enquanto dure. Olha a figura de linguagem paradoxo. Então, pessoal, é estilística. A estilística trata de questões desse tipo. Então, aí exagero. E ainda assim, tem tonalidade afetiva, porque ainda assim... Ok, Nicolas? Mas ficou claro para você aí, né? Essa questão 10 aí, né? Ficou claro, professor. Beleza. Agora tô explicando, parece ficar mais claro. Ah, beleza. Mas pessoal, essa aí ficou bem difícil, né? Não, essa aqui é uma das mais difíceis, né? Vamos lá. Aqui na minha aqui é questão 2. Questão 2 aqui. Vai lá. O emprego do advérbio só no início de 3 estrofes do poema deixa... Vamos lá, letra por letra. Pressuposta a afirmação de que o eu lírico está convencido de ter atingido a maturidade. Isso é falso. Olha só, Alberto, lá na plataforma lá, tem como tu emudecer um pouquinho o teu microfone, que tá dando eco. Beleza. Na plataforma lá, essa questão aqui não trata só da classe gramatical advérbio, tá? Ela trata de pressupostos subentendidos e implícitos, que inclusive está lá no seu edital. Então, você vai matar essa questão aqui não só dominando advérbio, você vai matar essa questão aqui dominando também, se você domina a questão de interpretação de textos no que diz respeito a pressupostos subentendidos e implícitos, você consegue matar essa questão. Então, vamos lá. Advérbio só, ele pode ser substituído por apenas, certo? Apenas. Do contrário, seria adjetivo. Né? Por exemplo, ela está sozinha, né? Enfim, ela está sozinha, ela está só. Então, para início de conversa, só pode ser substituído por apenas. E a palavra apenas esclarece mais as coisas. Só pode ser que, né? Vamos lá, letra A. O emprego do advérbio só, no início das 3 estrofes do poema, deixa pressuposta a afirmação de que o eu lírico, ou seja, a pessoa que fala no texto, está convencido de ter atingido a maturidade. Olha, só pela interpretação de texto eu já conseguiria também eliminar. O só aqui, em nenhum momento ele falou de maturidade aqui. A palavra maturidade aqui joga por terra essa questão. Aqui só tenho palavras para dizer o indizível, só tem voz para emudecer, só trago o nome para o que nunca nasceu. Tem um paradoxo aqui. Tem aqui até uma contradição, um paradoxo, né? Uma antítese, vamos assim dizer, mais paradoxo, né? Mas não falou de maioridade. Não falou que ele está convencido de ter atingido uma maioridade nessas 3 estrofes aqui. Então seria uma forçação muito grande. Apesar de que na última estrofe ele fala de infância aqui,
que é o que define, que é a essência da infância, que o define, que o identifica, que ele valoriza essa essência, vamos dizer, em nenhum momento ele está convencido, por meio dessas 3 estrofes iniciais, de que ele está convencido de ter atingido a maturidade. Só com isso aqui não me dá base suficiente sobre isso. Então não está pressuposto isso aqui nessas 3 estrofes. Seria uma forçação muito grande. Letra B. O advérbio só, no início das 3 estrofes, deixa subentendida a intenção de afirmar a importância da vida adulta que o eu lírico almeja. Por interpretação de texto, o eu lírico, pelo contrário, ele valoriza a essência da infância, não algo relacionado à vida adulta. Então, eu descartaria, não deixa subentendido coisíssima nenhuma essa importância da vida adulta. Pelo contrário, ele dá mais importância a ponto de ele dizer que o que demora nele é algo da meninice dele, da infância dele. Então, ele não tem como ele falar que ele está valorizando a vida adulta. Letra C. O advérbio só, no início das 3 estrofes do poema, deixa implícita a opção do eu lírico expressar-se com poucas palavras para se fazer entender. Veja bem, pessoal, desde quando expressar-se com poucas palavras ele vai se fazer melhor compreendido? Até porque antes de a gente chegar na última estrofe, a gente não teria entendido nada. A gente só entende as 3 estrofes iniciais quando ele fala que o que é essencial nele, né, é o que já foi, quando ele era menino, que ele quer eternizar, que não envelhecerá nunca. Aí a gente começa a entender esse paradoxo aqui, ó, que a declaração de bens dele são as coisas que ele não consegue externar. Aquilo que de fato importa para ele. Ele só tem palavra para o indizível. Para as coisas que alguém pode considerar como bens, ele não quer nem ele sequer quer falar sobre isso. Com essa explicação, eu começo a responder a resposta certa, que é a letra D ali, para mim, né? Exclusão de outras formas. Para ele importa... Entendeu aí? Pode não, Alberto. Fala aí. Pode falar, Alberto. Não, então, mestre, eu concordo totalmente com o senhor, agora de fora. Mas, assim, essa mesma fala dele, de madura, dele tentar, assim, ficou numa idade adulta e agora, para ele, pode parecer que agora, aquilo que ele falava muito, agora ele fala com poucas palavras. Começa a querer falar apenas do que é essencial. Então, soou, pelo menos na minha visão, na hora, pelo menos, como se fosse uma escolha dele, algo que escolhido justamente pelo tempo. Dele querer agora escolher, falar poucos, não vou falar redundante, vou falar apenas o essencial. Entendi. Com essa interpretação, você escolheu qual opção? Com essa interpretação, eu escolheria a letra C, dessa daí. Implícita a opção do eu lírico expressar-se com poucas palavras para se fazer entender. Entendi. Então, essa questão aqui não está aqui por acaso, né, Alberto? Para fazer realmente a gente confundir. Então, mas assim, Alberto, é exatamente o contrário. Não está implícita a opção de o eu lírico expressar-se com poucas palavras para se fazer entender. Na verdade, está explícito. É o contrário, está bem explícito. Ele está se expressando com poucas palavras, tá? E está claro isso. Então, não estaria implícito, estaria explícito. Aí que está o X da questão aí. Essa questão, a letra C se torna errada exatamente porque essa opção de expressar-se com poucas palavras não está implícito aqui nas 3 estrofes iniciais aí do poema. Pelo contrário, está explícito, muito bem explícito. E mais um detalhe que não pode ser a letra C é que expressar-se com poucas palavras nunca que permitiria uma fácil compreensão. Quem se expressa com poucas palavras dificilmente conseguiria, né? Quem se expressa com poucas palavras dificilmente consegue fazer com que o seu interlocutor compreenda
eficientemente ou eficazmente o que ele está dizendo. Normalmente, você não pode ser nem prolixo, nem trazer muitas poucas palavras. Você tem que ficar no meio termo ali para você se fazer compreendido. Então, a letra C teria aí eu colocaria aí, eu faria aí 2 colocações para jogar por terra a letra C. Primeiro, que não está implícita ali a opção do eu lírico expressar-se com poucas palavras. Pelo contrário, está explícito, ele está se expressando aqui, está claro que ele está se expressando aqui com poucas palavras. E para se fazer entendido, compreendido, quem garante que com poucas palavras ele vai ser compreendido melhor, né? Então, o que mata mesmo está aqui na questão aqui a palavra implícita, não, seria explícita. E por que seria então a letra D? Porque quando ele exclui outras formas, né, de lidar com a linguagem, ele está deixando pressuposta essa exclusão, né, a exclusão de outras formas. Quando ele se utiliza de poucas palavras aqui para se expressar, né, quando ele se utiliza do mínimo aqui para se expressar, aí ele fala que, inclusive, ele começa com o advérbio só, que significa apenas, ele começa aqui, ó, apenas tem palavra para dizer o indizível. Subentende-se ou pressupõe-se que haveria outras palavras, mas ele só tem palavras para o indizível. Então, ele está excluindo as outras palavras. Na segunda estrofe, só tem voz para emudecer. Subentende-se ou pressupõe-se que ele teria voz para dizer aquilo que não está mudo, que seriam valores palpáveis do senso comum, carro, moto, casa, bens móveis, bens imóveis, mas isso não importa para ele. Aí está o grande segredo desse poema. Isso não importa para ele, isso todo mundo vê, isso está palpável, isso não está mudo, mas ele só tem voz para o que é mudo, que é valor para ele, que é a essência lá da infância, que está aqui na última estrofe aqui, que fecha com chave de ouro. E na terceira estrofe, só trago o nome para o que nunca nasceu. Se ele trouxesse nome para as coisas que já nasceram, seria o que a gente sabe, o que a gente vê, o que é óbvio, o que são bens, né? O que é bem, aí, normalmente, aí, repito, móveis, casa na praia, cobertura. Isso é o que é de valor, que tem valor para o senso comum. Mas para ele não. Então ele exclui essas outras coisas, essas outras formas de se expressar, essa outra linguagem para expressar seus bens, o que é bem, o que é bom para ele, o que tem maior valor. Ele só traz nome para o que nunca nasceu. Então há aí uma pressuposição de exclusão de outras formas do eu lírico lidar com a linguagem, tá? Então, quando ele diz apenas, subentende que tem outras formas. Então, ele está usando apenas essa que ele deixa claro aqui no texto aqui, que não, repito, não está implícito, está explícito essa forma aqui única que ele tem aqui para dizer apenas palavras, apenas voz para o que é mudo, apenas nome para o que não nasceu, apenas palavra para o indizível. Essa forma aqui, sucinta, básica, única, apenas está explícito. Não estaria implícito. Por isso não pode ser a letra C. Então só me resta a letra D, que é uma exclusão clara de outras formas, já que ele usa apenas essas que estão aqui estampadas aqui no poema. Tá? E letra E, por que não é a letra E? Subentendida, então o advérbio só, nas 3 estrofes iniciais, deixa subentendida a ideia de que há coisas que não se dizem para não ofender alguém? Quando que, fazendo uma declaração de bens, que todo mundo sabe que é bem no senso comum, ofenderia alguém? Não tem sentido, né? Eu declarar meus bens em relação àquilo que é do senso comum, não meus valores íntimos, da minha identidade, as marcas da infância, que é o que tem valor aqui para o eu lírico. Mas os bens comuns, né, palpáveis, quando que seria ofensa a alguém? Não tem lógica. E muito menos está subentendido isso aí no texto. Não está. Tá ok, pessoal? Então, com isso, seria letra D.
Tá ok, Alberto? Tá ok? Os demais aí, os que vão tá assistindo aí posteriormente, tá ok para vocês? Espero que ficou claro. Pessoal, sobre a questão 17, sobre a questão, aliás, sobre a questão 16, se não me falha a memória, lá dessa prova aqui, quem quiser recorrer a alguma coisa sobre a questão 16, só entrar em contato comigo, porque eu tenho um argumento muito válido para mudar a resposta dela. Um argumento que tem lógica. Então, caso alguém na versão A errou a questão 16, caso alguém tenha errado a questão 16, eu teria um argumento bem válido aí para mudar a resposta aí. Mas se não tiver ninguém e você acertou aí, essa questão 16 é da prova A, né? Então mantém, tá, pessoal? Vou colocar aqui na questão 16 aqui rapidinho, só para confirmar. Questão 16. Vou colocar aqui. Essa aí, 16. Tá, pessoal? A correta é a D, mas a E aqui eu tenho um argumento aqui muito forte aqui para a gente estar recorrendo aí, entrar com recurso na letra E. Qualquer coisa, entre em contato comigo aí que eu exponho aí as razões aí para mudar para a letra E. Tá ok? Mas se você já acertou, não tem por que estar recorrendo, né? Mas voltando lá, né, na questão número 2 lá, o português é isso aí. Ele é uma ciência não objetiva. Tem nuances, né? Que podem dificultar. Tá ok, pessoal? Mas um detalhe. Enfim, né, Alberto? O português ele é uma ciência humana, né? Não é objetiva, não é exata. Então, o objetivo do curso ao longo aí, no que tange aí a interpretação de texto, é treinar nossa mente para lidar também com esse tipo de texto poético, que é complicadinho, né? Seria isso aí, tá, Alberto? Qualquer coisa, por gentileza, me procure depois no particular. A gente trata aí se decidir fazer conosco aí, tão logo seja efetuado o pagamento, me mande o comprovante de pagamento, que eu libero login e senha para o curso, tá? O curso já está em vigor, já está funcionando. Esse ano eu vou incluir todas as questões dessa prova aqui, né? Você viu lá que tem interpretação de texto, tem colocação pronominal, tem crase. Eu pego a questão de crase, coloco lá, gravo mais um vídeo de crase, agora resolvendo as questões de crase ali da prova de 2025. Eu vou adicionar lá. Essa questão aqui de interpretação de texto que gerou polêmica, lá no assunto interpretação de texto, eu vou gravar mais um vídeo relacionado a essa questão, vou colocar lá. Assim, de modo que quando você chegar no final do curso, você terá feito toda a prova terá respondido toda a prova de 2025 de novo ali. No curso já tem toda a prova de 2024, da primeira disciplina até o último assunto ali, já tem a prova de 2024 inteira. Logo, lógico, diluída ali nos assuntos. Tem prova também de 2024, de 23, de 22, tem questão de 2021. Ou seja, esse é o objetivo. Matéria, correção de exercícios, correção de questão de provas anteriores e simulados, né? A gente pretende fazer aí de 4 a 5 simulados aí no curso que se inicia agora aí, tá ok? Alberto, prazer, satisfação muito grande. Se você tiver alguma consideração a mais aí, eu abro a oportunidade para você falar aí. Pode falar. Não, muito obrigado, professor. Deu para ver, depois eu vou ver a gravação desde o início, mas tá perfeito. Depois eu chamo o senhor no privado, então. Então tá bom. Tudo de bom. Eu mando o link lá da gravação, tá, pessoal? Tá bom, Alberto? Tudo de bom. Valeu. Até a próxima, hein?